Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado de 1 grau de agosto, estamos na 17ª semana do tempo comum. Antes de começarmos esta oração, faça apenas uma coisa: entregue este primeiro minuto do seu dia a Deus. Talvez você tenha acordado com a sensação de que o coração está mais pesado do que ontem. Nem sempre sabemos explicar por quê. Às vezes não aconteceu nenhuma tragédia, mas existe um acúmulo de pequenas preocupações que vai ocupando espaço dentro da alma. Você se preocupa com quem ama, preocupa-se com o futuro, com a saúde, com o dinheiro, com o filho que parece distante, com aquela pessoa que mudou de comportamento e você não sabe mais como ajudá-la. E sem perceber, a paz vai sendo substituída por uma inquietação constante. Talvez você já tenha notado isso. O corpo está em casa, mas a mente já está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você ainda nem terminou esta manhã, mas já está vivendo os problemas da tarde. Já imagina conversas difíceis. Já pensa no que pode dar errado. Já sofre por situações que talvez nunca aconteçam. Como é fácil deixar o medo ocupar o lugar da confiança. E quanto mais o medo cresce, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. Porque o medo fala alto, ele convence, ele cria cenários, ele faz parecer que estamos sozinhos, mas o Senhor nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Talvez você não precise de uma resposta para todas as perguntas neste momento. Talvez precise apenas lembrar que Deus continua presente mesmo quando o caminho parece incerto. O evangelho deste sábado nos apresenta João Batista, alguém que não permitiu que o medo decidisse sua vida. Ele sabia que permanecer fiel teria consequências. Mesmo assim, escolheu obedecer a Deus antes de agradar aos homens. Essa palavra não foi escrita apenas para contar uma história do passado. Ela foi inspirada para alcançar o seu coração hoje, porque também existem pequenas decisões diárias nas quais somos convidados a permanecer fiéis. Quando ninguém está olhando, quando seria mais fácil desistir, quando parece que fazer o certo traz apenas dificuldades, é justamente nesses momentos que Deus trabalha silenciosamente dentro de nós. A fidelidade raramente nasce em dias fáceis, ela amadurece nas escolhas escondidas, na oração feita sem vontade, no perdão oferecido sem receber desculpas, na honestidade mantida mesmo quando ninguém descobriria o contrário, na esperança conservada mesmo depois de tantas decepções. Talvez ninguém veja essas lutas, mas Deus vê. Ele conhece cada batalha que acontece dentro do seu coração, conhece as vezes em que você respirou fundo para não responder com agressividade, conhece as noites em que você chorou em silêncio para não preocupar sua família. Conhece as vezes em que você disse apenas: Senhor, ajuda-me. E essa pequena oração foi suficiente para que Ele permanecesse ao seu lado. Nunca pense que Deus mede sua vida pelos resultados imediatos. Ele olha para a fidelidade, olha para o amor escondido, olha para a coragem de continuar quando tudo convida ao desânimo. Se esta mensagem já encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários como uma oração simples: Jesus, eu permaneço contigo. Escreva com fé. Talvez essa seja exatamente a decisão que seu coração precisava renovar neste início de sábado. Agora vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nesta primeira hora do dia, eu não quero correr diante da Tua presença. Quero permanecer alguns instantes contigo. O mundo já me pede rapidez, já me pede respostas, já me pede produtividade, mas Tu me convidas antes de tudo à confiança. Por isso eu coloco diante de Ti este sábado inteiro, consagro cada passo que darei, cada pessoa que encontrarei, cada palavra que direi, cada decisão que precisarei tomar. Entrego também aquilo que ainda me preocupa, as contas que vencem, as portas que ainda não se abriram, as notícias que espero receber, as situações que não consigo controlar. Recebe, Senhor, minhas inseguranças, recebe minhas limitações,
Recebe minhas fraquezas sem que eu precise escondê-las de Ti. Ensina-me a não construir minha paz sobre aquilo que muda, que minha segurança não dependa das circunstâncias, nem da opinião das pessoas, nem das respostas que ainda não chegaram. Faz com que minha confiança esteja firmada somente em Ti. E quando o Evangelho de hoje nos recordar a coragem de João Batista, prepara desde já o meu coração para compreender que vale mais permanecer fiel ao Teu amor do que conquistar a aprovação passageira deste mundo. Caminha comigo neste dia, Senhor, e faz com que, ao final deste sábado, eu possa olhar para trás e reconhecer que nunca estive sozinho, porque Tua mão sustentou cada passo da minha caminhada. E é justamente sobre essa fidelidade que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, nos apresenta um dos momentos mais dolorosos da vida de João Batista. Um homem justo, íntegro, cheio do Espírito Santo, que não negociou a verdade para agradar um rei. João preferiu perder a própria liberdade, a perder a própria consciência, e por permanecer fiel entregou até a sua vida. À primeira vista, essa passagem pode parecer distante da nossa realidade, mas ela fala muito mais sobre o nosso dia a dia do que imaginamos. Porque talvez Deus não esteja nos pedindo um martírio de sangue, mas certamente nos convida todos os dias a um martírio silencioso, o martírio de escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente, o martírio de permanecer honesto quando tantos dizem que todo mundo faz igual, o martírio de continuar acreditando no casamento enquanto tantos desistiram de lutar, o martírio de educar os filhos na fé quando o mundo oferece tantos caminhos que afastam de Deus, o martírio de perdoar quando o orgulho grita para revidar. São pequenas mortes que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. João Batista não perdeu porque morreu, ele venceu porque permaneceu fiel. E essa lógica é completamente diferente da lógica do mundo. O mundo mede o sucesso pela quantidade de dinheiro, pela fama, pela influência, pelas conquistas, mas Deus mede pelo amor, pela fidelidade, pela coragem de permanecer firme quando ninguém está olhando. Talvez hoje exista uma situação em que você esteja sendo pressionado a abrir mão dos seus valores. Talvez alguém tenha dito que você é ingênuo por querer agir corretamente. Talvez tenham zombado da sua fé. Ou talvez a maior batalha aconteça dentro de você, porque existe uma voz dizendo: cansei, não vale mais a pena, vou fazer como todo mundo faz. É justamente nesse momento que João Batista nos recorda que a consciência vale mais do que qualquer vantagem passageira, porque tudo passa, os aplausos passam, as críticas passam, as injustiças passam, mas aquilo que fazemos diante de Deus permanece para sempre. Senhor, quantas vezes eu também tive vontade de desistir, quantas vezes pensei que seria mais fácil seguir o caminho mais curto, mais confortável, mais aceito pelas pessoas. Perdoa-me quando deixei o medo falar mais alto do que a confiança. Perdoa-me quando procurei agradar aos homens antes de procurar agradar a Ti. Hoje eu te peço uma graça muito especial. Dá-me um coração semelhante ao de João Batista, não para procurar sofrimento, mas para nunca abandonar a verdade. Dá-me coragem para continuar sendo honesto, para continuar sendo justo, para continuar sendo misericordioso, mesmo quando isso exigir sacrifícios. Ensina-me, Senhor, que fidelidade não significa ausência de dificuldades, significa caminhar contigo em qualquer circunstância. Quando tudo estiver bem, permanece comigo. Quando tudo parecer desmoronar, permanece ainda mais perto de mim. Que eu nunca tome decisões apenas porque estou cansado. Que eu nunca abandone aquilo que é certo apenas porque parece difícil. Que eu nunca permita que o desânimo fale mais alto do que a Tua palavra. Senhor, visita agora aquela pessoa que está rezando comigo e sente que já não possui forças para continuar. Talvez ela esteja enfrentando um problema dentro da família, talvez esteja carregando uma enfermidade em silêncio, talvez esteja vivendo uma luta financeira que ninguém conhece.
ou talvez esteja apenas cansada de lutar sem enxergar resultados. Vai ao encontro desse coração, Senhor. Senta-te ao lado dessa pessoa como fizeste tantas vezes com aqueles que sofriam. Recorda-lhe que ela não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa apenas dar o próximo passo contigo, porque a graça necessária para amanhã será dada amanhã. A força para a próxima batalha chegará no tempo certo. A luz para a próxima decisão será concedida quando ela for necessária. Hoje basta permanecer na tua presença. Hoje basta confiar. Hoje basta acreditar que tu continuas escrevendo uma história que meus olhos ainda não conseguem compreender. E enquanto eu ainda não vejo o final desse caminho, ajuda-me a caminhar pela fé. Porque quem caminha contigo nunca anda na escuridão, ainda que o amanhecer pareça demorar. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque não existe casa que não precise da Tua graça. Não existe família perfeita. Atrás de cada porta existem histórias que só Tu conheces. Existem pais que carregam a preocupação de não conseguir oferecer aos filhos tudo aquilo que gostariam. Pais que saem cedo para trabalhar, voltam cansados e ainda se perguntam se estão sendo suficientemente presentes. Fortalece esses homens, Senhor, que nunca lhes falte dignidade para trabalhar, sabedoria para educar e ternura para amar. Existem mães que escondem as próprias lágrimas para proteger a família. Mães que rezam em silêncio pelos filhos todas as noites, que carregam preocupações que ninguém percebe, que muitas vezes sorriem enquanto o coração está aflito. Abraça essas mães, Senhor, renova suas forças, faz com que sintam teu carinho exatamente nos momentos em que acreditam estar sozinhas. Existem casais que perderam a capacidade de conversar, vivem na mesma casa, mas parecem distantes um do outro. As palavras se tornaram poucas, os abraços diminuíram, o perdão ficou difícil. Entra nesses lares, Jesus, quebra todo orgulho, toda frieza, toda palavra que machucou. Ensina novamente esses esposos a caminharem de mãos dadas, olhando um para o outro com misericórdia. Existem filhos que se afastaram da família, alguns por causa do trabalho, outros por causa das escolhas da vida, outros porque as feridas do passado ainda não cicatrizaram. Senhor, visita cada filho que está distante, aproxima novamente os corações. Onde houver ressentimento, planta reconciliação. Onde houver silêncio, faz nascer o diálogo. Onde houver saudade, prepara o reencontro. Pensa, Senhor, naquela mãe que olha todos os dias para o telefone esperando uma ligação que nunca chega. Pensa naquele pai que sente falta de ouvir a voz do filho. Pensa naquela avó que continua colocando um prato a mais na mesa quando toda a família se reúne, porque ainda acredita que um dia alguém voltará. Pensa naquela pessoa que mora sozinha e sente um enorme vazio dentro de casa quando a noite chega. Visita cada uma delas com tua presença. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti os jovens. Tu conheces os desafios desta geração. São tantos os que vivem cercados por pessoas, mas profundamente sozinhos. Tantos que sorriem nas fotografias e choram quando fecham a porta do quarto. Tantos que perderam o sentido da própria vida. Protege nossos jovens, Senhor. Livra-os das drogas, livra-os da violência, livra-os das amizades que os afastam de Ti, livra-os da desesperança. Faz nascer novamente neles o desejo de viver, o desejo de sonhar, o desejo de construir uma vida alicerçada no Teu amor. Guarda também aqueles que estudam, que procuram um primeiro emprego, que enfrentam dificuldades para acreditar em si mesmos, que descubram que seu verdadeiro valor não depende da comparação com ninguém, mas do amor infinito que recebem de Ti. E agora, Senhor, eu lembro dos doentes, daqueles que neste momento acompanham esta oração de um leito de hospital, daqueles que rezam ligados a aparelhos, daqueles que convivem diariamente com dores constantes, daqueles que aguardam uma cirurgia,
daqueles que esperam o resultado de exames. Estende tua mão sobre cada um deles. Tu és o Deus da vida, tu conheces cada célula do nosso corpo. Tu sabes exatamente onde existe sofrimento. Toca, Senhor, onde nenhum médico consegue tocar. Consola quem sente medo, fortalece quem perdeu as forças. Dá esperança a quem já não consegue enxergar o amanhã. Mas hoje eu também quero rezar por quem cuida dos enfermos, pelos filhos que acompanham seus pais idosos, pelas esposas que permanecem ao lado dos maridos doentes, pelos maridos que cuidam de suas esposas com amor e paciência, pelos médicos, enfermeiros, cuidadores e todos aqueles que dedicam a própria vida ao serviço dos que sofrem. Quando o cansaço chegar, sustenta-os. Quando parecer que ninguém reconhece seus esforços, lembra-lhes que cada gesto de amor realizado em favor de quem sofre é visto por ti. Senhor, coloco ainda diante de ti todos aqueles que vivem preocupados com o sustento da família, os que procuram um emprego, os que têm medo de perder o trabalho, os pequenos comerciantes, os trabalhadores autônomos, os agricultores, os motoristas, as empregadas domésticas, todos aqueles que acordam cedo lutando pelo pão de cada dia. Abençoa suas mãos. Não permitas que falte alimento sobre nenhuma mesa. Ajuda cada família a pagar seus boletos, o aluguel, os remédios necessários e todas as despesas que hoje parecem tão pesadas. Abre portas onde tudo parece fechado. Dá sabedoria para administrar o pouco e transforma esse pouco na abundância da tua providência. Porque sabemos, Senhor, que quando caminhamos contigo nunca nos falta aquilo que realmente precisamos para viver com dignidade e esperança. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, ao terminar esta oração que teu Filho nos ensinou, eu renovo diante de ti a minha decisão de permanecer fiel. Nem sempre compreenderei os teus caminhos, nem sempre verei imediatamente o fruto das minhas escolhas, mas hoje eu decido confiar que vale a pena caminhar contigo. Vale a pena permanecer na verdade. Vale a pena continuar fazendo bem mesmo quando ninguém percebe. Porque tu nunca abandonas aqueles que colocam a própria vida em tuas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você neste sábado. Que ela alcance a sua casa, cada quarto, cada janela, cada porta. Que alcance aqueles que moram com você. Que visite também aqueles familiares que estão longe. Que a paz de Cristo entre onde existe ansiedade. Que a esperança entre onde existe desânimo. Que a reconciliação entre onde existe divisão. Que a saúde alcance os enfermos. Que o consolo visite os enlutados. Que a providência divina nunca deixe faltar o pão de cada dia na sua mesa. E que São João Batista interceda por você, para que jamais lhe falte coragem de permanecer fiel ao Evangelho, mesmo quando isso exigir renúncia. E agora, Senhor, antes de encerrar esta manhã de oração, eu não quero apenas pedir, quero agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela noite que passou, obrigado pela cama onde pude descansar, obrigado pelo alimento que já chegou à minha mesa tantas vezes, obrigado pela água que mata a minha sede, pela roupa que visto, pelas pessoas que permanecem ao meu lado. Obrigado pelas pequenas alegrias que muitas vezes passam despercebidas, pelo canto dos pássaros, pela luz deste novo amanhecer, pela possibilidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado pelas vezes em que me protegeste sem que eu percebesse, pelas portas que fechaste para evitar um mal maior.
pelas orações que respondeste de maneiras diferentes daquelas que eu esperava. Hoje compreendo que teu amor sempre esteve presente, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Recebe novamente este dia, Senhor. Recebe minha vida exatamente como ela está. Não como eu gostaria que estivesse, mas como ela realmente é. Recebe minhas qualidades e minhas limitações. Recebe minhas vitórias e minhas derrotas. Recebe minhas certezas e minhas dúvidas. Recebe meus sonhos e também meus medos. Tudo pertence a Ti. Nada quero guardar longe do Teu amor. Hoje escolho caminhar contigo. Hoje escolho confiar mais do que controlar. Hoje escolho obedecer mais do que compreender. Hoje escolho permanecer fiel. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com Teu manto santo. Conduze-nos sempre até Teu Filho Jesus. Ensina-nos a guardar a palavra de Deus no coração e a confiar mesmo quando não entendemos todos os acontecimentos da vida. Intercede por nossas famílias, protege nossos filhos, fortalece nossos idosos, ampara os que sofrem e permanece conosco em cada passo desta caminhada. Agora eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus diante de você. Ele não tem pressa. Ele olha para o seu rosto com infinita ternura. Não há reprovação em seu olhar. Não há impaciência. Há apenas amor. Ele conhece tudo aquilo que você viveu até chegar nesta manhã. Conhece suas lágrimas escondidas. Conhece seus medos. Conhece suas batalhas silenciosas. E então Jesus se aproxima e diz suavemente ao seu coração: meu filho, minha filha, eu conheço a sua fidelidade. Continue caminhando comigo. Eu não esquecerei nenhuma das suas lágrimas. Eu estarei ao seu lado em cada passo deste dia. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe com palavras bonitas. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça, porque Deus também escuta o silêncio de um coração que confia. Amém. Leve esta certeza com você durante todo este sábado. Quem permanece fiel a Deus jamais caminha sozinho. Ainda que o caminho seja estreito, a presença do Senhor será sempre maior do que qualquer dificuldade. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu permaneço fiel ao Senhor. Escreva com fé e faça dessa frase a sua oração para este dia. E se Deus colocar alguém no seu coração neste momento, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando exatamente desta palavra para reencontrar a esperança. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, a fidelidade vivida no silêncio jamais passa despercebida aos olhos de Deus. Evangelizar é preciso,